Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como utilizar um recurso aqui no Bubble, bem interessante, um recurso chamado Custom States, estados customizados ou personalizados. Esse recurso é muito interessante e é um recurso até diria aí um pouco avançado, mas é um recurso bem legal e muito importante para você ter aí no seu arsenal de conhecimentos de Bubble. É um recurso que vai te possibilitar fazer várias coisas bem interessantes. Então vamos lá para o Bubble para eu começar a te ensinar a como utilizar Custom States. Bom, já estou aqui no Bubble, então vamos fazer o seguinte, ó. Antes eu vou te explicar um pouco de como que funciona o Custom States, né? E o que são os Custom States. Basicamente, os Custom States eles vão ser estados que você vai guardar, né? Dentro de alguns componentes. E esses estados eles vão servir para você fazer condições em cima desses estados. Então, imagine o seguinte. Você vai ter um valor de uma informação que você vai guardar e armazenar. E em vez de você armazenar essa informação direto no banco de dados, né? Você vai guardar essa informação durante a navegação do seu usuário dentro do seu aplicativo, seja um site, seja uma aplicação, um produto digital que você estiver construindo aqui dentro do Bubble, tá? Qual que é a vantagem de você utilizar os Custom States? Justamente você não precisar guardar essa informação dentro do banco de dados e também não precisar pegar essa informação do banco de dados na hora que você precisar processar essa informação. E com o Custom State, você consegue ter um armazenamento de uma informação ali que você vai precisar e, logicamente, que depois que o seu usuário para de utilizar o seu site, essa informação ela é perdida, ela vai ser descartada, só que é uma informação que você vai ter ali sempre à mão, com muita rapidez, muita agilidade. Então, a resposta para o seu usuário é muito mais rápida. Diferente de armazenar uma informação no banco de dados e ter que ficar pegando ela e guardando, salvando. É mais ou menos a ideia de guardar uma informação na memória do seu computador e você está guardando aqui na memória do Bubble, tá? Então, é muito interessante porque para fazer manipulação de dados ou para fazer justamente essa gestão de estados da sua página, vai ser uma mão na roda bem interessante. Basicamente, vou fazer um exemplo aqui para vocês conseguirem entender. Eu vou desenhar um botão aqui para a gente ter alguns gatilhos aqui de ações. Então, a gente vai fazer aqui mudar cor para azul. E a gente vai colocar esse outro aqui, mudar cor para vermelho. Só para a gente ter uma ideia de como a gente pode fazer a utilização de Custom States. E aí vale lembrar o seguinte, né? Serve para muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui básico para você entender como funciona, mas você pode fazer assim o uso disso de muitas formas diferentes para construir coisas que você nem imagine. Então é um recurso assim avançado que vai te trazer várias possibilidades, mas você também precisa descobrir aí outras aplicações. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas saiba que, você pode explorar isso aqui para muita coisa. O importante é você pensar, sempre que você precisar de um estado personalizado, um modelo de exibição na sua página, por exemplo, eu tenho um cenário que é A e um cenário B. E eu quero ter alguma condição para dizer se eu estou no cenário A ou no cenário B. Então, quando você precisar de fazer alguma coisa assim, que você precisa guardar essa informação de forma rápida para dizer para o seu sistema se você está no cenário A ou no B, o Custom State vai ser interessante nesse sentido. E aí você consegue associar esse estado que você guardou para condicionar alguns elementos na sua página a aparecerem ou se esconderem. Então, por exemplo, se você fizer uma página que tem tipo uma página Single Page Application, um SPA, que todo o seu site ele é construído na mesma página, você não está trocando de página na hora que o seu usuário clica em algum botão, você só está escondendo e exibindo alguns pedaços dessa página de acordo com o que o usuário clica. Então, a navegação se torna muito mais rápida. Como que você faz isso? Com Custom State, porque você
vai dizer assim, na hora que clicar no botão tal, mostra esse pedaço da página. Na hora que aparece esse pedaço, esconde o outro pedaço anterior. Então, você consegue fazer esse tipo de coisa com Custom States. E mais coisas também, como eu falei, você pode usar para muitas aplicações. Vou dar um exemplo aqui, ó, vai ficar mais fácil de você entender. Deixa eu remover o estilo desse grupo. A gente vai usar um grupo porque a gente consegue alterar a cor dele aqui, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Vou pintar ele de verde só para vocês conseguirem ver bem bacana aqui e ficar bem fácil de visualizar. E aí, note como é que funciona, ó. Para qualquer elemento que você tiver na sua página, você pode associar um estado que vai ser guardado sobre esse elemento. Eu vou colocar o nome dele aqui, eu gosto sempre de nomear os componentes para ficar fácil a gente identificá-los depois na hora de trabalhar nos workflows, tá? Então eu vou colocar aqui, quadrado principal, para a gente lembrar que é o quadrado principal aqui. Nesse botão aqui, eu vou colocar aqui, ó, botão mudar azul. E esse aqui, vou colocar botão mudar vermelho, tá? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um estado personalizado para esse componente. Ele é que vai guardar a informação. Como que eu faço isso? Aqui em cima, perto do nome, ó, do lado direito, tá vendo meu mouse aqui, ó? Tem esse izinho aqui, tá vendo? Nesse izinho, ele vai abrir uma janela quando você clica. E ele tem aqui, ó, Custom States. E aí ele tem aqui, adicionar um novo Custom State. Então, você vai clicar aqui, ele vai pedir um nome. Aí eu vou colocar aqui, estado do quadrado. Pode ser qualquer nome aqui, não importa, tá? Você pode dar um nome que fica mais fácil para você lembrar ou que faz mais sentido no que você está construindo. Isso aqui é só para o nosso tutorial, fica mais fácil. Estado do quadrado, tá? E aqui a gente tem vários tipos de opções que a gente pode setar. Isso aqui é muito próximo do tipo de item que a gente tem no banco de dados. Se você já utiliza banco de dados ou já assistiu a aula de banco de dados aqui no canal Yes No Code, você já sabe o que é. Mas se você ainda não assistiu, eu explico rapidinho. Aqui é o tipo da informação que você vai armazenar nesse estado personalizado. Pode ser um texto, um número, Eu sempre travo na hora de traduzir direto para o inglês. O range é um espaço entre um e outro. Então, um número de 1 a 10, por exemplo. Esse é o range, tá? Então, é um espaço entre um número e outro. Então, é isso. A tradução de range é quantidade que tem do início até o fim, tá? Esse intervalo, intervalo numérico. Data, um intervalo entre datas, então do dia 1 até o dia 10, por exemplo. Sim ou não, arquivo, imagem, endereço geográfico, usuário, esses option sets, categorias e cursos. Isso aqui são até itens que já estão criados no meu banco de dados, tá? Mas não se preocupe se não tiver esses mesmos itens aparecendo no seu Bubble, tá? Que daí isso é muito particular da minha aplicação. Beleza. Então, aqui são várias opções. Você vai, dependendo do cenário aí, o que você for guardar de informação nesse Custom State, você vai configurar aqui. Eu vou usar texto mesmo. É muito mais fácil que para esse exemplo usar o texto, mas como eu falei, pode ser qualquer coisa. Às vezes o yes ou no também é bem legal, porque aí você pode guardar uma informação do tipo assim, é verdade que tal coisa está marcado como sim? Aí você pode... só um segundo aqui, pronto. Tava acabando a bateria aqui. Você pode colocar sim ou não, né? Então, você pode, por exemplo, quando eu clicar no botão, eu passo a informação de que é sim. Quando eu clicar num outro botão, eu passo a informação que é não.
E na condicional do elemento, você pode falar se é sim ou se é não. Baseado na informação que você guardou, se é sim ou se é não, você mostra ou oculta o componente, tá? Então também, às vezes, funciona bastante para quando é uma coisa só de trocar e de sim ou não, assim, pode ser utilizado. No texto, você fica mais livre, porque você pode escrever qualquer coisa, tá? E essa opção aqui, ó, multiple entries, se esse estado é uma lista, é que você pode guardar uma lista de informações também nesse custom state. No meu caso, vai ser uma informação única, então não vou marcar aqui. E aí eu vou dar um criar. Beleza, aí o que acontece? Ó, ele vai criar aqui nesse item, né, nesse quadradinho, ele vai dar um nome do custom state, que é o nome que eu dei. Você pode até alterar aqui se você quiser alterar depois, tá? Estado do quadrado, do tipo texto, e ele tem as mesmas opções, tá vendo? Nome, tem as opções lá do drop-down que a gente viu, e tem se é uma lista ou se não é uma lista. E tem essa lixeirinha aqui se eu quiser excluir. E aqui o default value, que é o valor padrão, eu posso definir também, se eu quiser, que ele comece com um valor padrão, tá? Aí você vê se faz sentido ou não. O que isso significa? Que o estado que você está criando, que é esse aqui, ó, estado do quadrado, ele já vai ter um valor quando ele nasce na página. Se for interessante, você pode definir isso. Se não, você pode deixar vazio, que aí conforme você guardar um valor novo aqui, ele vai armazenar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, verde, tá vendo? É como se eu já estivesse dizendo que ele nasce verde e o valor que ele tem aqui é verde, desse custom state. Você pode criar mais states, tá? Você pode criar quanto você quiser. Mas tranquilo. Então eu vou deixar como verde mais para você saber que dá para fazer isso. Mas no caso do exemplo que eu vou fazer, não precisaria, tá? Beleza. Eu vou explicando devagarinho mesmo, assim, dando bastante informação. Não se preocupe, porque eu acho que agrega mais informação para quem nunca viu isso aqui, não está entendendo muito bem. Então, por isso que eu estou dando bastante detalhes, tá? Espero que esteja sendo útil. Então, beleza. A gente criou aqui, então, um custom state que chama estado do quadrado, do tipo texto, e o valor padrão dele é verde, ok? Vou fechar esse daqui. Sempre que eu quiser ver, só clicar nesse i aqui, ele vai ficar sempre guardado. E aí eu vou explicar um pouco desse conceito aqui para ficar muito fácil de entender. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo um estado do quadrado. O que é esse estado do quadrado? É uma informação. Imagina que eu criei uma caixinha de informações aqui na minha aplicação. E essa caixa de informações, ela vai guardar algum valor, alguma informação que eu estou guardando dentro dessa caixinha, tá? E aí, qual o valor que eu estou guardando ali? Eu estou guardando verde, a palavra verde, tipo texto, tá? Então, imagina que eu tenho uma caixinha, né, que está dentro da minha aplicação, guardadinha ali, como se fosse uma memória, dentro no cérebro ali da nossa aplicação, eu tenho essa caixinha. E dentro dessa caixinha, essa caixinha chama estado do quadrado e é uma caixinha que guarda textos. Ela poderia ser uma caixinha que guarda números, poderia ser uma caixinha que guarda datas. Então, pensa assim, uma caixinha que tem dentro da sua aplicação. E ela chama estado do quadrado e dentro dela, por padrão, já vem uma informação de texto que é o texto verde, tá? Poderia ser uma caixinha vazia se eu não colocasse nenhum valor aqui no default value, no valor padrão, tá? Então, eu criei uma caixinha. E aí, o que eu faço agora? Eu tenho esse quadrado aqui, que ele é verde, tá? A cor dele tá aqui, ó, flat color e verde, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma condicional que ele me fala o seguinte, ó. Aqui eu falo para ele assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse cara aqui é um grupo. Então, esse grupo, tá? E aí a gente começa a condicional com aqui, ó. Quando, when, esse grupo. E aí aqui embaixo, ó, eu vejo aqui, ó. Estado do quadrado. Então, quando o estado do quadrado desse grupo, que é o custom state que a gente está guardando, aquela caixinha, ele for is. E aí aqui eu digito o texto na mão. Quando ele for verde, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa com ele, mudar alguma informação.
O verde é o padrão, tá? Então eu não preciso fazer uma condição para o verde, porque essa é a condição normal dele. O que eu vou fazer? Quando ele for azul, tá? Que é o que a gente vai fazer com aquele botão aqui, mudar a cor para azul. A gente vai escolher uma propriedade desse elemento aqui, verde, para ser alterada. Qual propriedade que a gente quer? A gente quer background color, que é a cor de fundo, tá? E aqui a gente vai escolher a cor azul, tá? Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma condição nesse componente aqui, nesse grupo verde, que fala, quando esse grupo, o estado do quadrado, aquela caixinha, for azul, agora é verde. Quando ela for azul, a cor de fundo vai ser azul, tá? E a gente cria uma outra condição que é, quando esse grupo, estado do quadrado, que é o custom state, for vermelho, a gente vai alterar o background color e vai colocar a cor vermelho, tá? O que eu fiz aqui? Eu estou criando condições. Então, assim, imagina, a gente tem aquela caixinha que está falando que é verde, tá? Quando aquela caixinha, a informação de texto mudar para azul, ele vai mudar para essa cor de fundo, esse componente aqui. Quando ela for vermelho, vai mudar para vermelho. Só que beleza, se a gente der um preview aqui, né, para a gente visualizar essa nossa aplicação rodando, a gente vai ver que nada acontece. Inclusive, se eu clicar nesses botões aqui, nada acontece. Ele está ficando azul e maior porque o estilo desse botão está desse jeito. A gente pode até alterar aqui esse estilo para a gente deixar um estilo normal aqui. Cadê? Pegar um aqui. Primary button. Só para a gente trocar aqui, para a gente não ter esse efeito aqui que pode talvez te confundir. Vou colocar aqui. Beleza. Então, a gente tem dois botões aqui. Um que muda a cor para azul e outro muda a cor para vermelho. Mas agora, eles não estão fazendo nada. Por quê? Porque eu não falei para eles fazerem nada. Eu não configurei nada para acontecer, tá? E aí agora a gente vai fazer justamente essa configuração. Como que eu faço para que quando eu clicar nesse botão, lembra daquela caixinha estado do quadrado que tem o valor verde? Tá aqui, ó. Quando eu clico no componente, tá aqui, certo? Essa caixinha ela vai ficar sempre ativa durante a utilização da sua aplicação pelo seu usuário, guardando esse valor aqui padrão. Só que a gente pode fazer uma ação de quando a gente clicar nesse botão aqui, que dentro dessa caixinha a gente guarde um novo valor. Em vez de estar escrito um texto verde lá dentro, a gente pode mandá-la guardar um texto escrito azul. Quando a gente faz isso, de fazer o texto que está guardado naquela caixinha virar para azul, a minha condição aqui dentro vai ser verdadeira. Então, ele vai falar assim, quando esse estado do quadrado for com o texto azul, vai trocar a cor desse componente para azul. E aí, é isso que a gente consegue fazer com o Custom State. Então, como que a gente faz isso? Ó, vou clicar nesse botão, vou aqui na aparência e clico aqui, ó, Start Edit Workflow, tá? E dentro aqui do nosso Workflow, a gente está, né, fazendo quando o botão mudar azul for clicado, a gente tem uma função aqui em Element Actions que chama Set State, tá? Que significa configurar um estado. E a gente vai clicar aqui nela. Vai abrir essa caixinha aqui. Ele vai perguntar qual é o elemento que você quer definir um estado. Bom, eu quero no quadrado principal, porque é o quadrado principal que tem o meu estado do quadrado, aquela caixinha que a gente criou. E aí ele vai falar assim, qual é o valor que você quer guardar nessa caixinha quando eu clicar nesse botão? Eu quero guardar o valor azul, certo? O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que quando a gente clicar nesse botão, ele guarde, ele seta o state para a palavra azul. E dentro dessa caixinha a gente vai ter a palavra azul. Quando eu clico nesse botão agora, ele troca esse componente para azul,
Porque a gente tem aqui uma condição que fala quando esse estado do quadrado for azul, troque para essa cor. Agora a gente vai fazer a configuração do botão para o vermelho. Então a gente vem aqui Start Edit Workflow, novamente em Element Actions, Set State, a gente vai selecionar o quadrado principal, estado do quadrado, e aqui a gente vai escrever vermelho. Esse valor poderia ser qualquer texto que você determinar. Eu estou determinando aqui como vermelho, tá? Mas você pode configurar o valor que você quiser. Então, novamente, recapitulando, quando eu clicar no botão mudar vermelho, ele vai setar o state do quadrado verde aqui, ó, que é o quadrado principal, o estado do quadrado para vermelho. E a gente tem uma condição dizendo que quando este estado do quadrado for vermelho, para mudar a cor para vermelho. E vamos ver o que acontece. Novamente, quando eu dou o refresh na página, que eu carrego a página de novo, lembra que o valor padrão que está guardado na caixinha é o verde. E poderia estar vazio. Por quê? Porque o componente nasce verde, tá? Só que quando eu clico para mudar a cor para azul, ele muda para azul. E quando eu clico mudar a cor para vermelho, ele muda para vermelho. E assim, infinitamente, ele vai fazendo essa alteração. Por quê? Cada vez que eu clico nesse botão, ele está guardando essa palavra dentro daquela caixinha, que é o Custom State. E esse componente tem uma condição adicionada a ele, que quando aquele valor da caixinha muda, ele faz alguma modificação visual. Esse é o conceito básico de Custom States. Então, com esse recurso, você pode criar várias coisas que você quiser. Você pode fazer, por exemplo, com que um componente apareça e outro componente desapareça, colocando aqui as informações de que esse componente vai ser visível ou vai ser invisível. Então, imagina que, por exemplo, você tivesse na sua página e esse quadrado, ele fosse uma parte da sua página, uma seção da sua página. E esses botões fossem links dentro da sua página. E uma vez que você clicasse em um botão, você poderia alterar qual pedaço da sua página está exibido. E você pode, por exemplo, ter componentes que aparecem por padrão ou desaparecem quando você clica em algum desses botões. E existe um recurso aqui no Bubble que ele faz com que quando você esconda um elemento, ele desconte o espaço visível desse elemento e mostre apenas os elementos que estão visíveis. E os invisíveis, eles colapsam, que é essa opção de Collapse when hidden. Então, a gente pode fazer com que a hora que você clicar em um botão, um pedaço da página apareça e outro pedaço desapareça. Então, eu posso ter um outro grupo aqui que tenha um outro pedaço da minha página. Por exemplo, se a gente trocar a cor aqui, aqui estou pegando a página inteira, deixa eu colocar um fundo aqui. Imagina que a gente tivesse construído uma página e essa página tivesse aqui um pedaço da página ou até cada um desses grupos fosse uma página. Só que aqui a gente já está em uma página só, mas a gente pode fazer com que a gente tenha múltiplas páginas dentro de uma página só, em vez de construir todas as páginas separadas. Então, eu construindo aqui uma página dentro desse grupo e outra página dentro desse grupo, eu posso fazer com que quando eu clicar nesses botões, ele mostre um e esconda o outro. E se eu marcar a opção de Collapse, ele vai fazer com que uma página desapareça e outra apareça. E assim você pode criar uma
uma aplicação que tem múltiplas páginas numa mesma página e que elas carregam de acordo com os estados que você definiu. Em vez de dar o nome de vermelho, azul, você pode colocar página inicial, página sobre a empresa, página contato. E cada um desses bloquinhos representar uma das páginas. E conforme os links que você tem no meu menu são clicados, você vai mostrar uma ou outra página. Então também dá para você fazer isso utilizando Custom States. Isso que é muito legal sobre os Custom States, porque é um conceito básico, assim, de ser utilizado. Apesar de ser um conceito até um pouco mais avançado, porque a gente não vê em tutoriais mais iniciantes, mas é uma base de um conceito avançado que você vai utilizar para construir outras coisas e que aí começa a ficar muito legal dentro do Bubble, porque as possibilidades vão se abrindo e você tem mais controle sobre o que você pode fazer. E é legal porque você guarda esses estados nessas caixinhas aí de uma forma muito rápida. Você consegue obter essas informações, não precisa colocar os dados dentro do banco de dados, tá? Lógico que se isso é uma informação que você precisa guardar, se você precisa que essa informação seja armazenada permanentemente, aí você precisa guardar no banco de dados mesmo. Mas quando é uma coisa que vai ser ali durante a operação que está sendo realizada e depois você não precisa necessariamente guardar e armazenar essa informação no banco de dados, é uma informação que vai te ajudar a mais controlar a parte visual da sua aplicação, então você pode utilizar os Custom States para isso, que vai fazer com que a sua aplicação se torne mais performática, seja mais rápida e não vai onerar capacidade de banco de dados e pegar dados, fazer requests de gravação no banco de dados e de visualização do banco de dados, que toma mais tempo, né, do que o Custom State, que é como se fosse uma caixinha ali mesmo dentro do cérebro da sua aplicação e que tá ali, ó. Você pediu a informação, ela tá ali já disponível para você. Não é uma informação que tá guardada lá no banco de dados, que o Bubble vai ter que ir lá no fundo do banco de dados e pegar, sabe? É uma informação que tá na superfície da sua aplicação muito rápido para você obter essa informação, para você guardar novas informações e trabalhar com essas informações de Custom States. Então, isso que é bacana de Custom States. Gostou da dica? Se gostou, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido para você se inscrever agora. Tem vários tutoriais bem bacanas aqui de no-code saindo toda semana, então já se inscreve para você poder acompanhar todos os vídeos. Eu também quero te convidar para você acessar os nossos links aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem vários links bacanas, os links para o Instagram, para as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, tem os links lá também, você pode entrar em contato comigo. E tem o nosso canal do Telegram, que é bem bacana. Não é um canal que tem spam, você não fica recebendo mensagens todo dia. É um canal no Telegram para você saber das novidades aqui do canal Yes No Code, quando saem posts nos nossos blogs, novidades de ferramentas no code, os novos vídeos aqui do canal, você vai saber tudo isso. Então você pode acessar esse grupo do Telegram e participar lá junto com a gente, beleza? E compartilha também esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, manda lá naquele grupo de WhatsApp que você participa, compartilha com o pessoal aí sobre Custom States, que vai ser bem bacana. Acho que tenho certeza, né, que várias pessoas vão gostar de saber e aprender sobre Custom States, porque é um recurso bem bacana do Bubble. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui então no vídeo de hoje. Obrigado se você assistiu até agora. Se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, pode deixar. A gente vai trocando uma ideia. É isso aí, valeu, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!